Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Muito bem, estamos novamente aqui, dando prosseguimento aos nossos estudos, vendo os ensinamentos de Jesus, através do nosso irmão Hamed, que com todo carinho expôs ao mundo um novo modo de viver, um novo olhar para a vida. E sem esquecer que estamos apenas revendo os ensinamentos de Jesus. Mas olha só o novo olhar que ele está trazendo para esses ensinamentos. Então, os ensinamentos nunca se perdem. Apenas a gente pode transformar a forma de olhar, de perceber e de agir em relação a todo esse conteúdo social, espiritual, emocional do ser humano. Vamos, então, dar prosseguimento ao nosso estudo de hoje, agradecendo de antemão a toda a egrégora da nossa casa, ao nosso Mestre Jesus, que durante todos esses anos, ele esteve sempre mandando mensageiros para relembrar a nossa qualidade humana e a nossa responsabilidade com o nosso caminho, com o caminho do próximo e com o caminho de retorno a Deus. Graças a Deus.
Vamos, então, hoje, ver um novo capítulo do nosso livrinho, Um Modo de Entender. E vai levar com que a gente tenha uma nova forma de viver. O nosso irmão Francisco Espírito Santo Neto, ali ao ladinho do Espírito Hamed, está contribuindo mais uma vez para as nossas reflexões do nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 37, Analfabetos do Sentir. E ele diz o seguinte, começa com Lucas: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido ou debaixo do alqueire, e sim sobre o candelabro, a fim de que os que entram vejam a luz. Olha só que coisa, né? Botar a luz em cima, para que todos possam ver, e não esconder a luz. O que significa isso? A luz representa o conhecimento. Então, se nós temos um conhecimento e acendemos a nossa luz interna desse conhecimento, nós não podemos pegar essa luz interna e esconder. Precisamos colaborar com o conhecimento dos outros, distribuindo essa luz, distribuindo o conhecimento. Então, isso é que Jesus trouxe, e Lucas, lá no trabalhinho dele de revisão da Boa Nova, ele escreveu. Ele começa comparando o vício ao analfabetismo. E ele diz o seguinte: vício e analfabetismo é uma via de mão dupla. Sentir, né? Tanto o analfabetismo do sentir e o vício de qualquer coisa da vida é uma via de mão dupla. Por quê? Porque um realimenta o outro numa constante permuta energética. Então, existe uma constante permuta energética entre a viciação e o analfabetismo. Quais são os vícios? O que são os vícios? Fumo, tóxico, álcool, jogos, etc. Ele dá também como vício as atitudes destrutivas. Julgar, seduzir, culpar, gastar, mentir, martirizar-se, exibir-se, etc. Porque também são viciações que levam à destruição dos relacionamentos, da sua posição diante da sociedade. Então, o viciado vai ser, então, a criatura que se encontra sob a dependência de substâncias, de pessoas, de situações e de comportamentos. Qualquer coisa que eu me vicie, aquela pessoa que está sempre dependendo de uma substância, dependendo de uma situação para existir. Eu não sei viver sem shopping, eu tenho que ir ao shopping. Eu não sei viver sem uma roupa nova. Essas são pessoas viciadas. Pessoas que realmente precisam se exibir, precisam gastar, né? Está sempre culpando o outro das coisas que faz. Então, ele precisa das pessoas. Porque as pessoas serão um bode expiatório para aquilo que ela fez e ela não quer assumir o compromisso. Analfabetos do sentir é todo aquele que não sabe exprimir por palavras, por gestos, por atitudes, as suas emoções. E aí vivem em um conflito. Por quê? Porque não identificam corretamente seus sentimentos e emoções. E aí você não consegue distinguir, não sabe qual é o sentimento que está ali, qual é a emoção que gerou o sentimento, são o que ele chama de analfabetos do sentir. Analfabeto do sentir e vício fazem uma ação mútua, aquela história da rua de mão dupla. Exerce uma ação mútua, por quê? Porque o analfabeto de sentir pode entrar pelas portas da viciação como um meio de fuga. Tensões que ficam torturando. Então, se ele não sabe sentir, ele começa a criar enredos, ele começa a mentir,
Ele começa a culpar o outro, porque ele não sabe dizer o que ele sente, então ele, porra, a culpa é do outro, eu não sei. Não fui eu. Então, é uma porta aberta para a viciação. Julgando com isso que vai tornar mais suportável a pressão existente no mundo interno dele, desorganizado. Então, se o mundo dele é desorganizado, o que acontece? Ele não vai aguentar a pressão e vai começar a querer buscar a viciação, a mentira, a culpa, o julgamento aponta primeiro para o outro, para não deixar que apontem nada para ele. Resumindo, o que é inabilitado para discernir ou avaliar claramente as sensações ou impressões internas, que é o analfabeto de sentir, terá grande probabilidade de adquirir mais dia ou menos dia algum tipo de vício, ou, no mínimo, estará sujeito a quê? A algum tipo de dependência. Se ele não sabe discernir o que existe dentro dele, ele fica agarrado no que existe no outro. Ele fica aceitando o outro como sendo a bengala dele, em relação a acusar, em relação a culpar, em relação a imitar a conduta do outro. Então, essa dependência, por quê? Porque ele não consegue dizer exatamente o que ele sente. Quais são suas impressões? O que somos? Nós somos o que os outros dizem que somos? Não. Nós somos o que pensamos que somos? Sabe que também não? Pois é. O que nós somos? Somos o que sentimos. Sofremos porque não vivemos de acordo com nossos sentimentos e emoções. E aí nós perdemos a nossa própria identidade. Seguimos convenções fundamentadas em regras partidárias, normas sociais, que vão discriminando as características sexuais, étnicas, culturais, religiosas. E, com isso, eu começo a fugir daquilo que realmente eu sinto, daquilo que eu tenho para dar. E o que eu tenho para dar sou eu. Mas se eu vivo em convenção, se eu vivo seguindo as normas sociais e discriminando, isso presta, aquilo não presta, isso aqui é bom, aquilo não é bom, voltado para discriminações, eu nunca vou saber como é que eu estou vivendo. Eu estou vivendo de acordo com o quê? Qual é a minha meta de vida? Eu não tenho sentido de vida. Eu tenho sentido do outro, eu tenho sentido da sociedade, do grupo que eu pertenço. A natureza, ela não é diplomática. Ela não negocia visando defesa de interesses pessoais. Então, não adianta procurar lá fora alguma coisa que diga aquilo ali, olha, eu ganhei porque aquilo ali está do meu lado. Não. A natureza não tem esse papel. Então, somos nós que precisamos discriminar aquilo que sentimos, as nossas emoções, e estabelecer uma conduta pessoal, uma conduta individual. Nós somos obra-prima de Deus. Isso significa o quê? Portanto, as leis não conseguem regular os seres únicos que somos. Somos obra-prima de Deus, únicos, individual, singular. Não adianta que eu não posso pedir que as leis rejam a minha vida, que regulamentem a minha vida. Não, sou eu que tenho que regulamentar a minha vida de acordo com aquilo que eu tenho, aquilo que eu já conheço, aquilo que eu tenho condições de fazer, que eu tenho habilidade. As leis só conseguem reger o movimento do universo, o movimento das suas ações. Mas o que eu vou fazer depende de mim. Sou eu que tenho que dizer se é certo ou errado, se convém ou não convém. Não tem como, porque nós somos únicos, singulares, individuais. Os padrões da sociedade não conseguem abranger o âmago do ser, no modo geral. E aí, fugindo aos parâmetros, nós tentamos fugir daquilo que tenta me limitar, né? Tenta nos limitar. Então, o ser individual, ele não tem o parâmetro de uma sociedade
que limita. Ele é ele. Ele é o que ele é. Isso não tem parâmetro na sociedade que diga que vai atender a cada ser individualmente. Não, não existe. Vai buscar você na sociedade, você não vai encontrar. Vai buscar seus valores na sociedade. Você vai encontrar algumas pessoas com valores semelhantes, mas elas não vão agir igual a você, mesmo tendo os mesmos valores. Então, a sociedade não pode limitar. Você que se limita. É você que diz até onde você vai. Por medo, né? Por algum tipo de educação. Então, você se limita, sim, mas não é a sociedade que traz essa limitação. Somos nós que obedecemos aos limites que a sociedade impõe. Então, a pessoa que é analfabeta do sentir, ela não tem ideia de como identificar, de como lidar com os sentimentos e emoções. Por isso, ela acaba aceitando, né, esse parâmetro social, o padrão social, porque o padrão social não está no parâmetro individual, está no padrão social. Por isso é padrão social. Se eu não tenho também um parâmetro individual, eu entro no padrão social, porque eu não sei quem eu sou, eu não sei como é que eu penso, eu não sei que fim dá nas minhas ações. Então, se você solicita uma criatura analfabeta do sentir, que diferencie as suas emoções, é como você está pedindo uma criança de poucos meses de idade, que não seja birrenta, que não seja chorosa. Como é que a criança vai saber? Ah, não me deu chocolate, eu vou chorar, e senta no chão. Quando está com fome, reclama da fome. Quando tá sujinha, ela reclama que está sujinha, mas ela tem isso por quê? Porque ela não consegue ainda detectar que aquela emoção mãe, está uma coisa incomodando. Não, ela não vai dizer isso, ela chora. E a mãe vai ver que tem alguma coisa incomodando aquela criança. Pode até ser bio, mas ela vai estar incomodada com alguma coisa, né? Que pode ser que a mãe possa dar ou não. Se não puder, vai dizer, filhinha, isso não dá para fazer agora, né? E vai aguentar outras birras. Mas a criança vai aprendendo com isso, vai aprendendo com os nãos da mãe, vai aprendendo com as orientações da mãe, que vão trazer com que haja um sentido para aquele processo dela de choro, de birra. Então, raiva, tristeza, ansiedade, enfim, angústia, solidão, cansaço, medo, vergonha, né? Carinho, amor, não lhe dão a impressão de ser sensações diversificadas. A pessoa que é analfabeta sentir, ela não consegue entender. Raiva é raiva, tristeza é tristeza, ansiedade é ansiedade, angústia, solidão são coisas separadas, são sensações diferentes. Então, ela mistura tudo, ela não sabe se está triste, se está com raiva, se está ansiosa, se está amargurada. Né? Ela não sabe nem diferenciar carinho, ela não sabe diferenciar o amor do paparico, o amor da dependência, ela não sabe fazer essa diferença. Todas essas emoções, elas se apresentam para o analfabeto do sentir confusas, misturadas. Tudo junto, tudo misturado, né? Então, é por isso que a parábola diz, ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem na casa vejam a luz. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, é importante a gente olhar essa parábola para dizer, olha só, ensine, mostre realmente às pessoas o que é o sentir, o que é verdadeiramente as emoções. Vamos ensinar as pessoas a ver a luz que se encontra dentro dela. Não é a luz que você quer que ela veja, mas a luz que se encontra dentro dela. Ensinar as pessoas a ter um pouquinho mais de percepção daquilo que sentem, daquilo que pensam. Se nós não tivermos isso, nós viveremos em ilusão constante e fugindo, então, do verdadeiro significado da vida. Porque o significado da vida é
o que eu posso sentir, o que eu posso expressar, aonde eu posso expressar, com quem eu posso expressar. Tudo isso vai dando um significado para a nossa vida. Sentimentos e emoções são energias emocionais, e não traços de personalidade. Aí você diz assim, aquela é alegre. Você vai denominar uma pessoa como sendo aquela é a alegre do grupo. Ah, aquela dali, aquela é mimada. Ah, aquela ali, aquela é chorona. Parecendo aqueles anõezinhos da Branca de Neve, né? O Atixim, o Zangado, eles são assim. Os traços de personalidade dele levam a serem os nomes, né? A denominação para eles. Mas não é assim com o ser humano. Eu não posso pegar um traço de personalidade de uma pessoa e dar um nome a ela, né? Que seria a questão de você até, muitas vezes, o nosso apelido, né? É justamente o que eu tenho de emoção frequente, o que eu tenho de sentimento frequente, o que eu tenho de disposição frequente, acaba sendo um apelido. Aquele é o feliz, né? Igual os anõezinhos da Branca de Neve. Mas, no caso, não é isso. Não são os sentimentos e emoções, não são traços de personalidade. Admitir medo, raiva, diante dos fatos é perfeitamente admissível. Não é um problema de sentir. A pessoa tem medo de sentir, então ela prefere não ver o que está sentindo. Eu não sei o que eu estou sentindo. Aí a pessoa diz assim, você está com medo? Não, medo não. Tem medo de dizer que está com medo, até mesmo com raiva. A raiva, ela nos proporciona um estado de alerta. Quando você sente raiva, não é a expressão da raiva, é a admissão da raiva. Estou com raiva. Então, se eu estou com raiva, é sinal que alguma coisa entrou no meu processo de campo vital e aquilo me incomodou. Então, cuidado com algumas coisas que entram no seu campo vital que causam a raiva e examine essa raiva. Examine, porque ela é apenas um estado para te trazer uma precaução do que está em volta que lhe causa raiva. O medo é um mediador diante de riscos. Então, o medo é favorável. Uma criança que não tem medo, ela pode se jogar num abismo, numa janela, ela não tem medo. Botar o dedo lá para queimar no buraco da energia, né? Então, por isso que a gente bota medo. Cuidado, isso machuca. Não é pânico, mas a criança tem que saber o limite do machucado, que faz mal. E aí a gente cria o receio, a gente cria a cautela, né? Isso é o medo. Inveja. Não devemos considerar mal só por sentirmos inveja. Inveja não é o mesmo que roubar, lesar, causar danos a alguém. Não é isso. A inveja, ela tem uma participação no sentido de, se eu estou com inveja do outro, é porque eu gostaria de fazer aquilo que ele está fazendo. E aí eu começo a olhar para mim. Será que eu não posso fazer? Então, a inveja vai sendo retornada em fator positivo, no sentido de olhar para mim, para os meus potenciais, para as minhas habilidades. Caramba, eu posso fazer isso também. Então, eu vou fazer, porque eu gostei tanto daquilo ali. Não é para imitar, é porque você viu que tinha um comportamento que poderia dar uma coisa boa na tua vida também. Sentir inveja é diferente do que agir com base nela. Então, vamos ver, você sentiu inveja. E aí, o que você vai fazer? Você vai procurar a loja que a pessoa comprou aquela roupa, a cor da roupa, o brinco que ela está usando. E aí, você vai usar igualzinho. Mas, se for uma inveja, por exemplo, de uma posição social, de uma posição profissional, como é que você vai fazer? Eu não vou agir em cima da inveja, eu vou agir em cima do conteúdo. Caramba, a pessoa estudou pra caramba e por isso chegou ali. Então, se eu quero chegar a ter um lugar ao sol, eu vou fazer feito ela, eu vou estudar. Então, buscar os recursos que você percebeu que a pessoa buscou para chegar naquele ponto.
Então, eu não estou agindo com base na inveja, eu estou percebendo o fator que me levou à inveja e vendo as condições que eu tenho ou não de poder ter a mesma coisa que aquela pessoa, da mesma forma, né? E poder também ter um lugar ao sol. Se você olha uma pessoa, ter compaixão, ter um momento de generosidade, isso significa que ela é bondosa? Nem sempre. Ela teve aquela sensação, aquele momento em que ela ajudou uma pessoa. Mas ela pode ser uma pessoa que ainda tem muitos problemas, que ainda não é uma pessoa bondosa por natureza. Ela está crescendo. Ela está crescendo. Então, às vezes, eu quero dizer, eu sou bondosa, sabe por quê? Olha, ontem eu fiz caridade para tal coisa assim. Mas nunca mais. Não pegou mais em nada para ajudar ninguém. Mas eu fiz uma vez. E aí me considero, eu sou a rainha da bondade. Se a gente não sente, a gente não analisa os pensamentos. E o pensamento acompanha a sensação. E aí, se eu não acompanho, se eu não analiso meus pensamentos, eu não sei aquilo que dentro de mim está querendo me mostrar. Que o meu interior vai falando comigo através das intuições. E aí? Se eu não consigo acompanhar os pensamentos, eu não consigo analisar os sentimentos. E os sentimentos estão dentro de mim. É a minha essência, é o que eu sou. E aí o meu interior está querendo mostrar para você, olha, o interior está mostrando para você, olha para lá para dentro, né? Então, sentimento. Sentimento significa, no latim medieval, sentimentum. É uma faculdade inata de perceber as impressões afetivas. Impressões afetivas, aquilo que eu gostei ou não gostei. Aquilo foi agradável ou não foi agradável. Qual é a impressão que deu aquele quadro em você? Qual é a impressão que deu aquela pessoa quando ficou falando com você? E aí, com o sentimento também, eu identifico fenômenos relativos à afetividade. Então, aquilo eu gosto, eu vou repetir. Eu gostei daquela pessoa, eu vou ser amiga dela. Então, você vai criando um laço de afetividade, não só com as situações, como também com as pessoas. E a emoção? Mocho onis, latim medieval. Mocho onis é o sentido da emoção. Movimento para fora. Ou comoção que emerge em face de um possível estado interno. Então, você olhou uma blusa na vitrine, né? Aí você, lá de dentro, diz assim, cara, que blusa bonita aquela, hein? Puxa vida. Então, isso houve uma comoção de um estado interno meu que mexeu e movimentou para fora esse estado de alegria, de prazer, olhando aquela blusa. Por outro lado, também existe a repulsa. Também existe, puxa vida, coisa triste, né? Então, também há essa emoção da tristeza quando eu vejo, por exemplo, alguma coisa que eu acho que não é legal. Então, as emoções, elas emergem através de chakras ligados aos plexos nervosos das áreas inferiores do corpo. As emoções do primeiro, segundo, terceiro chakra. É esse laço, né, essa interligação desses chakras, né, da linha inferior do corpo, que mexe com esse movimento para fora das emoções. Os sentimentos já são mais além, porque o sentimento é aquilo que a emoção traduz, e isso envolve o pensamento. Porque eu preciso saber se a emoção me traduz um sentimento bom ou ruim. Esse quadro, eu fiquei pasma com o quadro, mas é uma situação em que eu não gostei. Então, com o meu pensamento, eu vou diagnosticar, né?
qual é o sentimento que eu tenho diante daquela emoção, daquela situação que me causou uma comoção. Isso, os sentimentos já vão transitar através dos chakras das regiões superiores. Aí entra o chakra cardíaco, o laríngeo, o plexo solar e do coronário, né? Então, a gente já tem aqui os chakras superiores que transitam no processo do pensamento, da administração da percepção e aí da elaboração do prazer ou desprazer, do doação ou não doação, ou vou fugir daquilo, não quero aquilo ali não caiu bem, ou eu vou me aproximar e aí eu vou fazer um acolhimento daquilo, trazendo o chakra cardíaco para essa situação. Tem nuances, variações no nosso sentido. Sensações emocionais que muitas vezes está misturando algum conteúdo emocional e que vão virar outros conteúdos. Por exemplo, tristeza e amor. Se você tem a tristeza e amor ao mesmo tempo, puxa vida, essa criança ela está passando fome, eu sinto uma tristeza, mas, por outro lado, eu tenho o amor à criança. Isso vai tornar uma saudade quando aquela situação ficar lá para trás que eu não puder resolver. Caramba, isso está me dando uma falta daquela pessoa na minha vida, ou eu não vou poder resolver isso agora, e aí eu tenho aquela sensação de saudade de um momento que ficou. Quando a tristeza mistura com raiva, eu tenho a mágoa ou irritação. E aí, a mágoa ela é mais contida. A irritação já é mais explosiva. Alegria e amor trazem ânimo, estou alegre, ao mesmo tempo eu estou com amor para aquela situação, eu vou cumprir aquilo ali, porque eu gosto daquilo, tenho amor por aquilo. Isso anima a pessoa a fazer as coisas. A alegria e o medo. Uma alegria, mas estou com medo, calma. Aí dá ansiedade ou insegurança. Eu quero fazer aquilo, mas estou com medo. Olha a ansiedade que fica. Né? Isso por quê? Porque existe uma insegurança. Medo e a raiva. Depressão ou desânimo. Medo e tristeza. Solidão. Você tem medo, ao mesmo tempo está triste, e aí você se sente sozinha, porque não tem nenhuma cobertura da amorosidade, da alegria, para te livrar do medo. Medo e alegria. Vergonha. Está alegre, mas está com medo. Ih, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. E aí você sente vergonha. Amor e medo. Ciúme. Tem amor, mas tem um medo de perder. E aí vai tomar conta, né? No pezinho da pessoa. Amor e raiva. Vingança. É a contrapartida. Não me ama, também ninguém vai amar mais aquela pessoa. E aí tem a vingança. Medo e orgulho. Timidez. Medo, mas eu não vou falar medo, não, então melhor ficar calada, porque eu não quero falar do meu medo, porque senão todo mundo vai ver que eu tenho medo e eu não vou mostrar essa fraqueza para todo mundo. E aí, você se interioriza e fica caladinho lá, porque só olhando. Raiva e orgulho. Desprezo. Raiva e orgulho, você olha assim de banda. Não quero isso mesmo. Eu não gosto mesmo disso. Desprezo. Na verdade, você tem uma raiva em relação a coisas relacionadas àquela situação,
mas o orgulho não deixa você resolver a sua raiva. E aí você entra na postura de desprezar. Não quero isso não, eu desprezo. Mas se você trabalhar a raiva, você acaba até gostando daquilo que você está perdendo ali. Então, nós precisamos começar a desenvolver nossa própria educação do sentimento, aprendendo o que e como sentir. Aprendendo o que e como sentir. Quando nos tornamos emocionalmente educados, quando permitimos sentir todas as sensações energéticas que partem do nosso universo interno. Eu me permito ter raiva, eu me permito ter medo, eu me permito ter tristeza, são as emoções básicas, né? Isso, livre de julgamento precipitado de qualquer condenação. Então, eu sinto isso, mas não tem por que me julgar. Ou não tem por que usar bode expiatório ninguém para condenar. Os sentimentos são bússolas que vão nos norteando os caminhos da vida. Para onde eu estou dirigindo, se é uma coisa positiva, eu vou seguindo uma forma positiva. Se tem um veio negativo, você vai colocando na trajetória alguma coisa negativa. Então, sanidade mental e educação emocional se potencializam mutuamente. Se eu quero ter realmente um pensamento coerente, eu preciso educar emocionalmente, eu preciso me permitir sentir, permitir perceber as sensações que estão vindo de dentro de mim. E se as duas se juntarem, vocês vão ver a potencialização que existe na tua vida. Coração apaziguado, mente tranquila. E com isso, vamos aprimorando a nossa leitura interna para manter o nosso coração apaziguado e a nossa mente tranquila. Compreendendo o que os sentimentos querem nos dizer. Utilizando esses sentimentos em cada fato, em cada situação, de uma forma apropriada. Não adianta você estar com raiva de um negócio lá de manhã e de tarde uma pessoa fala com você, você está ainda com a raiva, você explode para a pessoa, então paciência, não. Não quero saber disso, não. Estou irritada hoje. Aprende a escutá-los adequadamente. Então, para você manter o coração apaziguado, sua mente tranquila, aprimore a sua leitura interna. Compreende os sentimentos. O que eles querem dizer para você? Utiliza os sentimentos de uma forma apropriada em cada situação, em cada fato, com cada pessoa. Aprenda a escutá-los de uma forma adequada. Olhamos e admiramos o universo. O valor real de um sentimento ou emoção pode ser aferido pela constância, determinação e hábitos que revelamos para interpretá-los. Então, se nós estamos sentindo que sempre vem aquela mesma emoção em um determinado momento, é sinal que eu estou precisando realmente interpretar aquela emoção. Por que está vindo sempre esse sentimento? Por que está vindo sempre essa situação? Que tem uma emoção por trás que está favorecendo aquela constância e aquela determinação. E aí, se você percebe que você consegue interpretar, você está revelando que você não é um analfabeto do sentido. Então, vamos eliminar esse alfabetismo, ajudando as pessoas a conhecer as emoções dela, a interpretar as emoções dela, a não ter medo das emoções dela. Porque os sentimentos, eles estão diretamente trazidos pelas emoções. Se ela sabe ler as emoções que estão por trás de um sentimento,
ela consegue analisar o pensamento que vem ali, ela consegue viver um sentido de vida. Ela consegue viver naturalmente a particularidade dela, a interioridade dela. E isso é muito importante hoje em dia, das pessoas realmente aprenderem a se conhecer, porque nós somos os nossos, o que sentimos. Muito bem, graças a Deus, nosso Mestre Jesus está sempre ao nosso lado. Que nós consigamos ter sempre esse ambiente de paz, de interesse para o aprimoramento, para que nós consigamos manter aquela luzinha da nossa candeia acesa no nosso ambiente e para sempre trazer outras pessoas buscando essa luz. Graças a Deus.